Bom dia! Vamos começar a nossa aula. Vamos falar sobre o livro do profeta Ezequiel. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado pela sua graça, pela sua bondade para conosco. Nós pedimos a Deus que o Senhor nos guie nesse momento de aprendizado da tua palavra, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, livro do profeta Ezequiel, nós temos nas nossas Bíblias como um dos profetas maiores, né? E considerado um dos profetas posteriores da Bíblia hebraica. É também um livro cuja profecia se insere aí no tema e no período que envolve o exílio. Então toca essas questões aí do exílio. Então, Ezequiel, tá bom? O profeta Ezequiel, eu coloquei um pouquinho seguindo lá o livro do Gordon Fee, que é como ler a Bíblia livro por livro. Então, a gente vai caminhar por esse caminho aí que o Gordon Fee e o outro, tem dois autores, né? Eu esqueci o nome do outro. O Fee é o mais famoso. Que eles fazem lá no livro. Então, vamos lá. Do que se trata o livro do profeta Ezequiel? É uma série de profecias que anunciam a queda de Jerusalém, incluindo a partida de Javé, ou de Javé, né? Seguida da restauração eventual de Israel com o retorno de Javé à terra. Então, na verdade, tem o livro de Ezequiel, ele tem esse contexto da queda de Jerusalém, depois das profecias contra os povos do entorno, né? E depois ainda sobre o retorno da glória e aquela promessa toda, especialmente que a gente vê lá na profecia da água que sai do templo, né, e que se torna um rio caudaloso e tal. Então esse é o contexto que está aqui, tá bom? Quem que é Ezequiel? Foi sacerdote e profeta e ele foi conduzido à Babilônia na primeira leva de cativos de Judá, em 598 a.C. E ele é contemporâneo mais jovem de Jeremias. Então, o que acontece? Na época do exílio, na época da dominação dos babilônicos sobre Judá, houve levas de cativos para a Babilônia. Não foi todo mundo junto ao mesmo tempo, foi de pouco em pouco, né? E Ezequiel fazia parte da primeira leva. Então, esse livro, que ele escreve 5 anos depois do seu exílio, ele vai para a Babilônia em 598 e ele escreve em 593, lembrando que antes de Cristo os números vão diminuindo, né, conforme o tempo passa. Ele escreve de lá. Essa é a abordagem a especial de Ezequiel, né? A sua profecia é escrita ou ela é dada para especialmente os exilados, como ele, mas anunciando uma queda futura. Então, assim, os babilônicos já dominavam ali, mas a queda de Jerusalém mesmo, a destruição de tudo, ele está falando em perspectiva futura a partir da Babilônia, né? Isso ajuda a gente a entender algumas coisas, como o primeiro capítulo, por exemplo, né? Que é um capítulo super difícil, né? O capítulo já inspirou até filme de ficção científica, esse capítulo aí. Um filme ruim, não precisa assistir, não. Mas essa ideia, né? Muita gente já disse que esses anjos aqui são como discos voadores, ou o contrário, os discos voadores são anjos, né? Coisa do tipo, assim, a partir dessa visão que Ezequiel tem. Mas é a ideia da glória de Deus se mostrando na Babilônia. Isso é uma coisa estranha, né? Mas é anunciando essa queda de Jerusalém diante dos babilônios, né? Então, essa é a perspectiva de Ezequiel aqui, tá bom? Então, qual que é a data da atividade profética? Ou seja, a data em que ele
ficou ali profetizando, que ele trabalhou, né? Como profeta. Começa em 593, a partir de 5 anos aí do seu exílio, e continua até 571 antes de Cristo, tá bom? Então, 22 anos aí de atividade profética. E quais são as principais ênfases desse livro aí? A inevitabilidade da queda de Jerusalém por causa dos seus pecados, especialmente a idolatria, a soberania transcendente de Deus como Senhor de todas as nações e de toda a história, a perda e a restauração da terra e da presença de Javé pelo povo de Deus, a promessa do Espírito que dá vida como chave para a fidelidade à aliança. Então, essas ênfases aí. Ele tem, ao mesmo tempo, palavras trágicas, né? Inclusive com essa ideia, já era, já está sentenciado, não vai voltar atrás, mas também palavras de esperança e de restauração. Assim como o livro de Ezequiel, que a gente viu 2 domingos atrás, o livro de Ezequiel não, o livro de Isaías, né, que a gente viu 2 domingos atrás, que fala também do anúncio da queda e tal, e fala depois da... Está com problema, ele está com bateria. Fala do início da ameaça da queda e tal, mas depois fala também da restauração e da esperança, né? Então, essas perspectivas que os profetas trazem de um risco iminente, de uma ameaça estrangeira, de um povo muito mais poderoso, mas que não suplanta, não vai além da ação de Deus, né, e do poder de Deus. Então, essa é uma característica interessante desses profetas, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais desse contexto aí de Ezequiel que a gente falou, tá? Para a gente entender bem. Então, essa história do exílio e da primeira leva de exilados, você pode ver lá em 2 Reis, entre os capítulos 22 e 25. Né? E Ezequiel faz parte desses que são levados em 598, depois que Nabucodonosor faz o sítio da cidade de Jerusalém. E aí, quando o pessoal chega lá, eles acham que vai ser breve esse exílio, eles vão ficar pouco tempo lá. Então, o profeta Jeremias, lembra? Eles são contemporâneos, né? Então, o profeta Jeremias, como a gente viu na semana passada, no domingo passado, ele envia uma carta, né, a partir da palavra de Deus, Deus manda ele fazer isso, e avisa o povo que não vai ser rápido não, que vai demorar. E ele fala assim, não acredita em quem diz que vai ser rápido não. Confia em Deus aí. É muito interessante como esse texto de Jeremias ele é importante entre os profetas que nós chamamos de profetas maiores, né? Porque Jeremias escreve isso, ele se torna um paradigma de expectativa, e aí quando a gente olha Daniel está lendo o livro de profeta Jeremias, então ele tem todas essas conexões com o livro aí, né? E aí, Ezequiel é chamado por Deus para anunciar o juízo divino contra Jerusalém. A ideia desse Deus Santo que intervém em Jerusalém agora, justamente por causa do pecado da idolatria. E aí é importante a gente entender isso, gente. Vamos lembrar um pouco de um contexto histórico-teológico. Ele não é meramente histórico. Por que ele não é meramente histórico? Porque ele tem o aspecto, vamos dizer assim, a história da Bíblia, ok? Então, histórico você vai falar de política, não sei o que lá e tal, mas a gente vai partir do ponto de vista de como Deus se relaciona com o povo. O que acontece? No final do reinado de Salomão, lá atrás, né, no ano 900 e pouco antes de Cristo, Salomão morreu, deixou o trono para o seu filho Roboão. E aí os reinos se dividiram. O reino do norte, o reino de Israel, o Jeroboão, e o reino do sul ficou com o filho de Salomão mesmo, Roboão, que era ali
a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que ficaram sob o governo de Roboão. E aí o que aconteceu? Durante todo o período do que a gente chama de monarquia dividida, com 2 reinos, a gente tem uma série de sucessões mais ou menos assim, mal sucedidas e às vezes um pouquinho melhor sucedidas, tá? No reino de Israel é uma confusão. É um monte de dinastia diferente, é um monte de conflito, não tem uma sucessão assim normal. No reino de Judá tem uma estabilidade, e essa estabilidade é que a dinastia de Davi sempre reina no reino de Judá. Por isso também, e pela promessa de Deus, o reino de Judá tem períodos de renascimento, tem períodos de reavivamento, enquanto o reino de Israel meio que vai só deteriorando. Inclusive, eu vou ter que espirrar, mas acho que tem uns 2 minutos até espirrar, conta aí no relógio. E aí o que acontece? Até uma coisa importante, quando o reino se divide, Jeroboão, rei do norte, faz locais de culto no norte, para o povo não ficar indo para Jerusalém. E esses locais de culto são cultos ao bezerro de ouro, aquele culto antigo, lá da época de Moisés e de Arão. Ele retoma aquilo. E aí, então tem uma decadência muito grande no reino de Israel, especialmente por causa dessa idolatria toda. E então o reino de Israel cai como juízo divino, e aí, como eu falei, é a história bíblica, ou seja, o relacionamento de Deus com o povo, cai sob juízo divino com a invasão dos assírios no norte. Só que os assírios depois são dominados pelos babilônicos. Então, os babilônicos, que eram um povo que vivia principalmente na cidade da Babilônia, na Mesopotâmia, começou a se expandir, começou a dominar quase que a Mesopotâmia toda, ou melhor, a Mesopotâmia toda, e domina o próprio reino assírio, que é no norte da Mesopotâmia. Ele domina tudo aquilo e domina todos os domínios da Síria. Enquanto isso, Judá está lá sucedendo um rei após o outro, e a maioria deles maus também. A idolatria entra, né? O apego à lei vai ficando cada vez menos intenso, vai se deteriorando o compromisso do povo com Deus, até que os babilônios, como juízo divino também, dominam o reino de Judá também. E aí, inclusive, são esses babilônicos que Deus promete lá a Abacuque, dizendo que eles vão dominar Jerusalém e tal. E Abacuque fala, Senhor, o Senhor vai mandar um povo pior ainda que a gente. Mas o Senhor fala, não, fica tranquilo que eu estou cuidando da história. Então, quando acontece isso, há essas figuras proféticas que já estavam avisando antes e que continuam avisando quais são os problemas que levam o povo a esse juízo divino. Primeiro, a idolatria. Os reis não foram bem-sucedidos em impedir a idolatria, derrubar os postes ídolos e fazer reformas religiosas no reino de Judá. Alguns fizeram parte da reforma, restaurou o culto, por exemplo, mas não derrubou os postes ídolos. Outros fizeram reformas mais profundas, mas nenhuma delas durou muito tempo. O povo ia se corrompendo de novo e alguns reis, inclusive, promoveram idolatria. Esse é um ponto. O segundo ponto, que na Bíblia é um tanto conectado com a ideia da idolatria, é que isso gera injustiça. Porque Deus é um Deus de justiça. Então há uma atribuição direta nos profetas de que essa idolatria corrompe também as práticas de justiça do povo. Então, os mais pobres são explorados, as viúvas são abandonadas, os estrangeiros eles são maltratados, e todas essas questões vão se acumulando enquanto parte desse povo, e não uma parte muito grande, mas uma parte influente, desfruta dos frutos da injustiça. São os do palácio, são às vezes lideranças religiosas e sacerdotais. Então essas figuras elas aparecem como sendo as aproveitadoras do povo. É com base nisso que os profetas clamam a Deus, é com base nisso que o povo clama a Deus, e Deus então resolve intervir. E quando Deus resolve intervir, vem o juízo, e esse juízo é o exílio, né? O domínio de Judá sobre o domínio da Babilônia sobre Judá, ok? Então, isso vai se aprofundando, inclusive. Tem as levas dos exilados e aí tem
a própria destruição de Jerusalém e a destruição do templo. O templo de Deus é destruído, que é algo que pega muito firme e que é importante entender para entender o livro de Ezequiel, porque a ideia de um templo destruído, gente, não é a ideia de um prédio derrubado. O templo, ele era cercado da fé no poder de Deus. Ou seja, o templo era o lugar da habitação de Deus. Se eles conseguiram destruir a casa de Deus, há um choque muito grande, entendeu? Porque Deus é indestrutível, Deus é o vencedor, Deus é o todo-poderoso. Não tem como ele cair, né? Não tem como alguém chegar na casa dele e destruir a casa dele. O sacerdote que entra aqui incauto, ele morre na hora. Como é que um pagão que não dedicou sua vida a Deus, um estrangeiro ímpio, vai não só chegar na casa de Deus, mas vai destruir a casa de Deus? Como é que isso é possível? Pois acaba acontecendo. E aí para o povo isso é terrível, né? O povo olha isso como se fosse, né, o fim da própria fé e do próprio conceito do mundo. Mas Ezequiel mesmo fala que Yahvé já tinha partido e que a destruição do templo é pelo abandono que Deus fez com o próprio povo, que ele fala, esse povo aqui eu estou indo embora, depois eu volto. E aí tem essa figura, esse choque tremendo de um povo que olhava para o templo e falava, não, nós estamos onde Deus mora, nós estamos seguros. E de repente aquela segurança toda acaba, certo? E aí tem outro assunto importante dos profetas nisso. O que é que acontece quando Deus não tem casa? Se nosso povo é o lugar onde Deus tem o seu endereço, o que acontece quando Deus não tem casa? Essa é uma resposta que os profetas vão trazer. Ezequiel vai tentar trazer essa resposta, falando dessa glória de Deus na Babilônia, que Deus se mostra na Babilônia. Daniel vai falar sobre isso, porque Daniel, lá no seu exílio, e Daniel não faz parte desses textos aqui, mas eu quero fazer menção a ele, que também é uma história mais conhecida, né, por nós. Daniel vai falar sobre isso, de como Deus está também agindo nesses lugares. Então Deus lança juízo contra Nabucodonosor, Deus aparece, né? Assim, o texto não é explícito sobre ser Deus, mas teologicamente pode dizer que Deus aparece na fornalha ardente, né? Então Deus presente no exílio. Inclusive na pandemia, quando nós estávamos todos exilados desse lugar aqui, nos nossos cultos online, né, gravados, o primeiro tema que a gente pregou foi foi o reino no exílio, sobre Daniel, né? Porque essa ideia de que Deus continua rei mesmo quando o templo está destruído. Então fica dessa maneira, esse juízo que cai sobre Judá, mas esse juízo também ao mesmo tempo, isso é interessante, ao mesmo tempo que ele mostra a injustiça do povo, ele reafirma a justiça e o poder de Deus, o que é um contrassenso. Porque quando o povo está ganhando, está conquistando terra e tal, fala, olha, grandes coisas fez o Senhor por nós. Deus se bem que esse texto é de outro momento, mas enquanto estava Denise, né, os povos temem, nós percebemos como o seu Deus é grande. Na época do Êxodo, os espias vão lá, Raabe fala, olha, a gente já sabe que a gente está condenado, porque o Deus de vocês não está para brincadeira. Só que aí quando perde, alguém poderia falar, então o nosso Deus não é tão forte assim. E aí os profetas vêm e dizem, não, Deus é forte. Deus é poderoso, Deus é justo. O problema é que vocês abandonaram Deus. O problema é que vocês viraram as costas para Ele. E que é uma ideia que não é nova, tá, gente? No tempo do Êxodo já tinha essa ideia de que Deus é o Deus que faz as coisas e o povo precisa estar fiel à aliança. Né? No Pentateuco tem essa determinação muito clara. Se vocês não andarem na aliança, as promessas da aliança não vão se cumprir na vida de vocês. Mas Deus continuará sendo fiel. Inclusive, Ele promete trazer renovo. Mas aquela geração vai sofrer as consequências. Ele não vai abandonar o povo, mas Ele pode abandonar aquela geração. E aí é o que acontece, e os profetas fazem esse tipo de interpretação. Eles olham para a realidade, eles ouvem a palavra de Deus explicando por que está acontecendo daquela maneira e eles anunciam para o povo. O profeta não é só sobre o que fala sobre o futuro, não. Ele fala muito sobre o presente e anuncia a partir
da palavra de Deus. Tudo bem, gente? Deu para a gente ter uma ideia aqui mais ou menos de um contexto histórico bem amplo, né? Voltamos aí uns 500 anos para falar sobre... Não chega a 500 anos não, 400 anos para falar sobre isso. Certo, gente? Aí tem algumas características interessantes aí também. Há um foco muito grande no templo, e isso é uma questão importante, né? Já que o templo, durante a invasão da Babilônia, o templo é destruído e depois o templo é reconstruído no retorno do exílio, né? Então, essa ênfase é importante. Inclusive, é do templo que sai a renovação, lá no capítulo 47, né? É um dos capítulos mais bonitos do Antigo Testamento. E também tem essas falas aí, né? Dos oráculos, que começam com perguntas e terminam com a frase: então vocês saberão que eu sou o Senhor, ou eu, o Senhor, o falei. Então, é um reforço da mensagem profética, né? Umas outras características, rapidinho aí. Ezequiel, ele é frequentemente chamado de filho do homem nesse livro, né? Profetiza filho do homem, né? Aí ele profetiza, que é uma ideia de ressaltar a humanidade dele diante de Deus. E o Novo Testamento faz bastante uso do livro de Ezequiel, especialmente na literatura apocalíptica, né? Então, muitas dessas figuras de Ezequiel, elas aparecem em Apocalipse, como seres viventes, como os anúncios aqui angelicais. Muitas dessas imagens vão aparecer lá no Apocalipse, mas não só, né? Vai aparecer também nas cartas de Paulo, tá bom? Muito bem. Dado o contexto, vamos olhar um pouquinho o esboço aí. Como eu falei, tem 3 partes grandes do livro de Ezequiel. Gente, só para explicar uma coisa sobre esboços para vocês, tá? Esboço esboço de um livro, né, da Bíblia, ele é sempre como um frigorífico, tá? Você corta o boi de maneiras diferentes. Então, o meu professor de Novo Testamento do seminário, ele falava isso, que nos Estados Unidos não tem picanha. Agora tem, né? Porque agora tem picanha em todo lugar, que o povo descobriu que é bom. Mas antigamente não tinha, né? Nos Estados Unidos não tem picanha. Por quê? Porque os bois lá vêm sem picanha? Não, porque eles cortam boi diferente, né? E aí não tem a carne picanha, mas tem outras carnes, né? Igual aqui a gente tem outros tipos de carne e faltam algumas que tem lá, né? Então, os esboços do livro são a mesma coisa. Você pega o livro e você vai cortando ele e ele vai tendo esboços diferentes, dependendo do autor que você consulta. E tudo bem. A questão, alguns livros são mais óbvios, tá? São bem óbvios de como é a divisão dele. Outros livros são mais complicados. E essas divisões, elas podem ter diversas naturezas. Elas podem ter natureza geográfica, elas podem ter natureza temporal. Mas, geralmente, as divisões são temáticas. E é aí que vem o problema. Porque você pode identificar que o núcleo temático de cada parte é outro. E aí ele vai incluir um pouquinho que vem depois, ou não vai incluir tanto, porque, afinal de contas, é um encadeamento, né? Então, as coisas são relacionadas. Então, esse esboço é uma proposta, mas tem outras propostas que não são assim tão condizentes com essa. Tudo bem? Se você pegar aí sua Bíblia, for daquele tipo que tem o esboço do livro no início, talvez não bata com o que está aqui, né? Aquela divisão que eu falei de Isaías, em 2 partes, ela é um pouco mais definitiva, porque ela... Além dos aspectos literários mesmo, tem um aspecto cronológico, que fala de momentos diferentes da história, e tem um aspecto temático muito definido, né? Então, ali já meio que a galera não discute tanto onde é a divisão. Elas discutem como as partes se relacionam, mas onde é a divisão, não. Outros livros são mais complicados. Mas vamos lá. Bom, 3 partes aí que estão relacionadas os temas dos oráculos, das palavras ditas pelo profeta a partir de Deus. A primeira parte aí são oráculos contra Israel, do capítulo 1 ao capítulo 24. Então, denunciando a idolatria, a injustiça, a maldade e anunciando o juízo de Deus que está para chegar, tá? Então, essa é a ênfase aí na primeira parte. Na segunda parte, são oráculos de juízo contra as nações. Ô, Nath, tem mais aula aí? Tem mais? Entrega lá para ele. Lá. Ele tem. São juízos contra as nações, tá?
Então, aí você vai ver, vai falar contra as nações vizinhas, vai falar contra Tiro e Sidom, vai falar contra o Egito, né? Várias nações que são denunciadas aí como sendo nações que estão agindo com injustiça. E essa injustiça será punida por Deus. E, na última parte, são oráculos de esperança e de consolo, onde primeiro há uma ênfase no que Ezequiel deve fazer, como um anunciante de Deus, né? Como um atalaia, né? Alguém que está anunciando ali e tal. Depois tem as promessas de restauração. A restauração de Yahvé como pastor de Israel, da terra, da honra, do povo, da supremacia e da presença do Senhor entre o seu povo e na terra. Então, esses são os oráculos aí trazidos dentro dessa estrutura. Tá? Vamos passar rapidinho aí por algumas dessas partes, para a gente ter uma noção geral do livro, né? Você está aí com a sua Bíblia aí? Achou já o livro de Ezequiel? Está com ele aberto? Então, o livro começa com essa visão estranhíssima aqui, né? Que Ezequiel tem quando ele está lá na Babilônia, perto do rio Quebar. E aí lá no versículo 4 começa a descrição estranha dessa visão que ele tem, né? Quando olhei, vi uma grande tempestade que vinha do norte, uma nuvem faiscava com relâmpagos e brilhava com luz intensa. Vocês estão abrindo ainda, né? Ezequiel 1. Dentro da nuvem havia fogo e no meio do fogo resplandecia algo semelhante ao âmbar reluzente. Do centro da nuvem surgiram 4 seres vivos de aparência humana, porém cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas e seus pés tinham cascos como de bezerro e brilhavam como bronze polido. Já ficou estranho aí, né? Em 4 caras, 4 asas, pés de pernas retas com casco de bezerro. Debaixo de cada uma das 4 asas vi mãos humanas. Assim, cada um dos 4 seres viventes tinha 4 rostos e 4 asas. As asas de cada um dos seres tocavam as asas dos seres ao lado. Cada um se movia para frente sem se virar. Então, forma um quadrado com as asas ali, né? Essas asas que se tocam e eles andam. Sempre alguém está virado para frente, afinal de contas, eles todos também têm 4 faces, né? Então, qualquer um que você olhar tem uma cara dos 4 olhando para lá, tá entendendo? É estranho esse negócio, não vou ter pesadelo hoje à noite com essa imagem não, né? É muito estranho. Bom, cada um dos 4 seres viventes tinha um rosto humano na frente, rosto de leão à direita, rosto de boi à esquerda e rosto de águia atrás. Cada um tinha 2 pares de asas estendidas, com um par tocava as asas dos seres de cada lado e com o outro par cobria o corpo. Deslocavam-se em qualquer direção que o espírito indicava e movia-se para frente sem se virar. Os seres vivos eram semelhantes a brasas acesas ou tochas reluzentes. Os relâmpagos pareciam faiscar entre eles. Os seres vivos se deslocavam de um lado para o outro rapidamente como relâmpagos. Quando eu olhava para esses seres, vi 4 rodas que tocavam o chão junto a eles, uma roda para cada um. Na Bíblia de vocês está escrito outra coisa aí no lugar de roda? Está roda também? Todos vocês? Interessante. As rodas brilhavam como se fossem feitas de berilo, as 4 rodas eram semelhantes e feitas da mesma forma, cada um tinha dentro dela outra roda que girava na transversal. Os seres podiam se deslocar em qualquer uma das 4 direções sem se virar enquanto se moviam. Os aros das rodas eram altos e assustadores, cobertos de olhos em todo o redor. Quando os seres vivos se moviam, as rodas se moviam com eles. Quando eles voavam para cima, as rodas também subiam. O espírito dos seres vivos estava nas rodas. Onde quer que o espírito fosse, as rodas e os seres vivos o acompanhavam. Quando os seres se moviam, as rodas também se moviam. Quando os seres paravam, as rodas também paravam. Quando os seres voavam para cima, as rodas também subiam, pois o espírito dos seres vivos estava nas rodas.
Acima deles estendia-se a superfície como o céu, brilhante como cristal. Abaixo dessa superfície, as asas de cada ser vivo, se estendiam de modo a tocar as asas dos outros, e as outras duas asas cobriam seu corpo. Quando voavam, o estrondo de suas asas soava para mim como ondas do mar quebrando na praia, como a voz do Todo-Poderoso, ou como os gritos de um grande exército. Quando os seres paravam, abaixavam as asas. Então estavam com as asas abaixadas. Enquanto estavam com as asas abaixadas, uma voz falou de além da superfície acima deles. Acima dessa superfície havia algo parecido com um trono de safira. No trono, bem no alto, havia uma figura semelhante a um homem. Da cintura para cima tinha aparência de âmbar reluzente, que cintilava como fogo, e da cintura para baixo parecia uma chama ardente que brilhava com resplendor. E estava rodeado por um aro luminoso, como um arco-íris, que resplandece entre as nuvens num dia de chuva. Essa era a aparência da glória do Senhor para mim. Quando vi, prostrei-me com o rosto no chão e ouvi a voz de alguém que falava comigo. O que é essa imagem super estranha aí? Quatro seres viventes que andam juntos com as suas asas se tocando, com as rodas embaixo, e eles vão, e acima tem uma superfície com um trono, e esse trono tem um homem que parece âmbar reluzente, e tem um arco-íris em volta dele. Lembra que no Apocalipse fala que ele é vestido do arco-íris, né? Essa é a ideia de Ezequiel vendo a glória de Deus. Mas note uma característica dessa visão. Ela tem, além dos aspectos gloriosos, que aí você precisa entender isso, a falta vocabulário para a descrição de uma visão tão linda, então ele dá um jeito de explicar. Ele é reluzente, ele brilha e tal, parece âmbar, tem relâmpagos e nuvens e todos esses aspectos que apontam para a glória, essa glória temível de Deus. Mas ele tem duas outras características que são muito interessantes. Uma é essa das faces e dos olhos nas rodas. Essa ideia de que Deus vê todas as coisas, ainda que ali sejam seres viventes, e as rodas têm olhos também, mas essa ideia de que Deus está supervisionando tudo. Ele vê todas as coisas. Que é uma mensagem muito importante para quem está sofrendo um exílio e se diz povo de Deus. Fala, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Não, eu estou vendo. Eu não estou cego. Mas uma outra característica, e essa talvez seja das mais peculiares desse texto, é a mobilidade. Porque a própria ideia da glória, a palavra glória, ela significa peso. Tá? Ela significa peso. A ideia da presença de Deus, do peso de Deus, a glória, o kavod, né? A glória pesada de Deus. Só que aqui a glória de Deus aparece extremamente imóvel. Além de ter rodas, ela vai para um lado, para o outro, sobe, desce, se move como um relâmpago. O que é muito interessante para um povo que está distante da sua terra, ver a casa, que é o lugar geográfico da habitação divina, como se ele tivesse contido lá, e Deus aparece de maneira muito mais gloriosa do que se vê no templo, e ele aparece indo de um lado para o outro, passando como um relâmpago de um lado para o outro com a sua glória. Então, a glória de Deus não está fixada no templo, ela não está presa lá. Assim como Deus também não está preso, ele faz o que ele quiser. Inclusive, se ele for para ir embora, ele vai embora, entendeu? Ele faz o que ele quiser. Então, essa perspectiva. Às vezes a gente lê esse negócio e tenta ficar entendendo que seres são esses, né? Tem um meme na internet que é o do anjo, a descrição bíblica do anjo. Que aí essas imagens de rodas cheias de olhos, né? Isso é um anjo bíblico, aí é uma roda cheia de olho com umas asas assim e tal. Mas isso é só um meme, tá, gente? Anjos não são assim, tá? Só nesse texto eles aparecem assim. Tem várias maneiras como anjos são descritos na Bíblia, inclusive com corpo humano, geralmente, né? Antropomórficos, tá? Com aparência humana. Então, esse é só um meme, tá? Mas é com base nesse texto aqui. Mas essa ideia da gente ficar interpretando o que significa cada coisa, que tipo de ser é esse, onde ele fica na hierarquia celestial. Eu tive uma aula inteira sobre isso uma vez no seminário. Que tipo de, onde está na hierarquia o arcanjo, o querubim, o serafim, a roda, onde que fica cada anjo desse?
Gente, a ideia é a ideia de uma glória de Deus que aparece arrebatadora na Babilônia e não em Jerusalém, e uma glória muito móvel que anda de um lado para o outro o tempo todo, porque Deus está sobre todas as coisas, Ele vê todas as coisas e Ele vai para onde Ele quer, de acordo com o Espírito, né, que vai para onde quer também. Tá bom, gente? Tudo bem? Então é isso. Bom, o capítulo 2 vai ter aí o chamado a partir dessa visão, né? Uma coisa importante aqui. Há uma reação de Ezequiel a essa visão da glória. E essa é a reação que se pede dos profetas. Ao ver a glória de Deus, há um arrependimento, uma humildade e um prostrar-se. Então, isso também é muito típico das visões proféticas. Quando enxergam a glória de Deus, eles se prostram diante do Senhor aqui. E Ezequiel faz exatamente isso. No finalzinho ali do texto que nós lemos, do capítulo 1, fala: quando eu vi, prostrei-me com o rosto no chão e ouvi a voz de alguém que falava comigo. E aí, o que essa voz disse? Aí é o capítulo 2, quando ele chama o Ezequiel para a atividade profética. Só para eu citar 2 versículos aqui, versículo 3 e versículo 4. Filho do homem, disse ele, eu envio a nação de Israel, uma nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje eles e seus antepassados têm se voltado contra mim. São um povo teimoso de coração duro, mas eu envio para lhe dizer, assim diz o Senhor, o soberano. E aí vem o que é para ele falar lá, tá bom? E aí, esse é o texto do chamado de Ezequiel. E depois vem os oráculos contra Israel mesmo, tá? Falando o que é que vai acontecer. A partir do capítulo 4, ele está falando do cerco, do que vai vir à frente, e ele vai desenvolvendo toda essa ideia. Eu vou passar mais rapidinho também essa parte, mas que a gente já falou sobre isso, né? Mas ele está apontando aí para todas essas catástrofes que acontecerão com Israel, né? A partir da sua infidelidade. Certo? Bom, a partir do capítulo 25, começa a segunda parte, que é dos oráculos contra as nações. E aí vem, primeiro, as mensagens curtas contra cada um dos povos do entorno aí, ó. Amon, que são os amonitas, né? Moabe, Edom, os filisteus, tudo no capítulo 25. No capítulo 26, vem as palavras contra Tiro e depois contra Sidom, no capítulo 28. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui que a gente começa a ter problemas, né? Aqui que a gente começa a ter problemas. Por que a gente começa a ter problemas? Porque a gente começa a confundir um pouco as coisas, né? Vai lá no capítulo 28. Polêmica. Vamos lá para a polêmica. Vocês estão preparados? Capítulo 28 de Ezequiel. Olha lá. Recebi essa mensagem do Senhor. Filho do homem, transmita ao príncipe de Tiro essa mensagem do Senhor soberano. O príncipe de Tiro é o governante, é o rei, tá? A gente que tem essa ideia assim mais moderna, né, de ter o rei e o príncipe é o filho do rei, né? Mas príncipe é o principal, né? Era inclusive um título que é até usado por Maquiavel lá no livro dele, né? O príncipe, né? Ele não está falando do filho do rei, ele está falando do governante, né? Então essa é a ideia, falar para o rei de Tiro. Em seu grande orgulho você diz, sou um Deus, sento-me num trono divino no coração do mar. Mas você é apenas homem e não Deus. Embora se considere sábio como um, pensa que é mais sábio que Daniel e imagina que nenhum segredo lhe está oculto. Com sua sabedoria e entendimento, acumulou grande riqueza, ouro e prata para seus tesouros. Sim, sua sabedoria enriqueceu grandemente, e suas riquezas o tornaram muito orgulhoso. Portanto, assim diz o Senhor soberano, uma vez que se considera sábio como um Deus, trarei contra você um exército estrangeiro, o terror das nações, empurrarão espadas contra a sabedoria maravilhosa e profanarão seu resplendor. Eles o farão descer a cova e você morrerá no fundo do mar, ferido violentamente. Acaso dirás àquele que o mataram, sou um Deus?
Para eles você não será Deus algum, apenas homem. Morrerá de forma vergonhosa nas mãos de estrangeiros. Eu, Senhor soberano, falei. Também recebi essa mensagem do Senhor, filho do homem, entoa esse cântico fúnebre para o rei de Tiro. Transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor soberano. Você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas: rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix e jaspe, safira, berilo e turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. Eu o escolhi e o ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Seu rico comércio levou à violência e você pecou. Por isso o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, do seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza, sua sabedoria se corrompeu por causa do seu resplendor. Por isso o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. Você profanou seus santuários com seus muitos pecados e seu comércio desonesto. Por isso fiz sair de dentro de você um fogo que o consumiu, reduziu as cinzas no chão à vista de todos que observavam. Todos que o conheciam estão horrorizados com seu destino. Você chegou a um terrível fim e não mais existirá. Ok. Esse texto costuma ser atribuído, ou melhor, o objeto, o tema desse texto, o sujeito, sei lá. Do que esse texto fala? Ele é atribuído ao diabo. Você já deve ter visto isso, né? Esse é o texto da queda de Satanás. Tem alguns problemas nisso. Primeiro, que aqui em nenhum momento se diz que esse é Satanás. Segundo, que o texto fala de quem que ele está dizendo. Ele está dizendo do governante de Tiro. Ele está falando do príncipe de Tiro. Certo? Alguns vão dizer que essas palavras do final do capítulo se diferenciam muito das que vêm antes. E que então, talvez o profeta esteja falando, olha, a primeira parte está falando do rei mesmo, mas a segunda ele está falando do verdadeiro rei de Tiro, que é Satanás, que estava lá na glória e tal, e caiu. Mas a verdade é que a história não bate totalmente, né? Porque no final fala que ele foi destruído, e no começo diz que esse é um cântico fúnebre. Sim, estranho, né? Falando da morte, né? Desse rei. Então, parece mais que aqui a gente tem um exemplo de uma poesia contrária, ou melhor, uma poesia que é um oráculo contra Tiro mesmo. E que aqui a figura é o rei de Tiro mesmo. Porque você não encontra essa teologia da queda de Satanás nesse texto e nem nas interpretações que se faz desse texto no Novo Testamento. Certo? Tudo bem? Então, é possível que aqui fale-se da queda de Satanás de alguma maneira? Eu não vou dizer que é impossível, mas eu vou dizer que nem esse texto, nem os outros textos da Bíblia falam que esse texto é sobre isso. Certo? Ponto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Da onde vem Satanás então? A Bíblia não diz em nenhum lugar. Ela não diz. Mas você pode fazer uma dedução lógica. O que você não pode fazer é pregar essa dedução, porque você não tem texto para pregar. Mas você pode deduzir. Qual dedução? A Bíblia é muito clara em dizer que Deus fez todas as coisas, certo? A Bíblia é muito clara em dizer que Deus fez todas as coisas boas. E a Bíblia é muito clara em dizer que o diabo é mau. Então, juntando essas três coisas, a gente pode deduzir que sim, Deus criou um ser bom que em algum momento caiu. Inclusive, fazendo paralelos com alguns outros textos que falam de outros eventos, por exemplo, Apocalipse, né? O dragão que cai do céu, com a sua cauda leva um terço das estrelas, tal. Você pode fazer esse paralelo, aquele texto não está falando da queda de Satanás, nada disso, tá? Está falando de um evento apocalíptico, contudo, há esse tipo de
de imagem que poderia aparecer, mas especialmente a própria imagem do ser humano, criado bom e é ruim, né? Então, isso não seria um problema muito sério. Então, você pode deduzir isso. Agora, não dá para pregar isso. E esse é um problema. Não dá para chegar no púlpito e falar, hoje nós vamos pregar sobre a queda de Satanás. Tá, qual vai ser o texto? Ah, vai ser Ezequiel 28, mas Ezequiel 28 não está falando da queda de Satanás. Como é que você vai pregar falando que é sobre isso? Entendeu? Então, é só isso que eu quero dizer. A ideia de que Satanás foi criado bom e caiu, ela é uma dedução teológica possível. Ok? E só. A ideia de que esse texto fala de Satanás é mais difícil. E eu acredito que ele não é muito sustentável a uma análise mais criteriosa. Tudo bem? Perguntas, vamos lá. Vocês estão tranquilos com isso? Fala, Fátima. Uhum. Sim. Uhum. Não. Aqui toda a linguagem é muito... Toda a linguagem aqui é muito poética e exacerbada. Na verdade, parece mais que está acontecendo uma zombaria aqui. Certo? Do próprio rei de Tiro. E aí, não esqueça, o que ele fala no início? Você pode fazer a separação. Para fazer essa interpretação de que aqui é Satanás, você tem que separar os dois textos. Porque se você juntar os dois, acabou, não tem como. Só que o mesmo nome é atribuído aos dois. Então, é muito difícil você pensar que está falando de dois seres diferentes. O rei aqui e o verdadeiro rei. Ele não usaria... Ou ele diria, agora fala sobre o verdadeiro rei. É estranho. E também é estranho que Deus use um profeta humano para lançar um oráculo contra o diabo. É estranho isso. Isso não tem outro lugar que apareça isso, né? Então, o que está acontecendo aqui? Lembra, a primeira parte, Deus é claríssimo em falar, não se esqueça que você é homem, lá no versículo 2, mas você é apenas homem e não Deus, certo? Então, parece que aqui ele está falando, você é, né, o querubim guardião, você é o cara acima de todas as coisas. Mas, porque você se encantou com tudo isso, eu estou te dizendo, não, você estava lá no Éden. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E agora, por causa de... Entendeu? Como eu disse, é possível. E geralmente esse é o ponto que se pega. Tanto aqui quanto do texto lá de Isaías. Esse é o ponto que se pega. Olha, as palavras são muito elevadas para um ser humano. Mas parece ser exatamente a intenção, fazer esse tipo de afirmação. Tá? Assim como quando Daniel vai falar com Nabucodonosor, ele fala assim, olha, você é o Senhor de toda a terra, né? Essa estátua aqui, você, olha lá como você é grande, né? Mas o Senhor vai te destruir. Né? E Nabucodonosor nunca foi o Senhor de toda a terra. Ele foi o Senhor de um grande império. Né? Pode falar. O suprassumo, por aí. Gente, essa interpretação, de novo, né? Eu não quero assim cravar, porque tem muita gente boa que pensa diferente. Mas assim, a análise mais direta do texto, ela não vai levar a uma conclusão assim, até porque essa teologia de Satanás, ela não está aqui nesse livro. Percebeu? A idolatria, ela não é atribuída ao diabo que tentou o povo. Ela é atribuída ao povo. O juízo, as tragédias, ela não é atribuída ao diabo, ela é atribuída a Deus. É Deus que está fazendo essas tragédias. Essa teologia, essa demonologia, né, essa parte da teologia que fala dos anjos maus, né, dos demônios, ela não aparece nesse livro. Seria muito estranho que do nada meter um negócio assim sem propósito. Faz muito mais sentido com o livro todo que ele esteja falando do mesmo personagem. Tá? É isso. Agora, isso não muda, e eu quero deixar isso bem claro. A minha convicção pessoal é dessa dedução teológica. Eu acho ela muito válida mesmo. Deus criou um ser espiritual bom que em algum momento caiu. Como que foi isso? Não sei, a Bíblia não diz em nenhum lugar. Então, como que você sabe disso? Eu não sei também, eu estou só deduzindo. Pode ser que no céu a gente tenha uma outra informação sobre isso. Então como é que a gente vai ficar sem saber? Vai ficar sem saber. Não importa, porque se importasse a gente saberia. Como não importa, bola para frente. Fala, Henrique.
Sim. Uhum. Uhum. Usa-se também, mas a ideia lá é um juízo, né? Não é essa ideia, entendeu? Agora você virou o diabo, você era. Mas aí, de novo, são imagens possíveis. De novo, a gente pode usar essas imagens como paralelos e pensar: esse tipo de ideia, esse tipo de teologia era corrente. E era mesmo. Tá? Esse tipo de entendimento fazia parte ali. E fazia mesmo, de alguma maneira. Certo? Agora, eu acho difícil afirmar que originalmente Ezequiel estava escrevendo sobre isso. É esse o ponto. Tudo bem? Esse tipo de interpretação ela é bem antiga, tá? Eu esqueci de falar isso. Ela é bem antiga. Ela não é nova, não foi um pregador brasileiro que do nada inventou isso, um americano, não. Ela é bem antiga. É uma tradição bem antiga de interpretação dessa forma. Só que eu acho muito difícil sustentar que Ezequiel estava falando disso aqui, porque não faz muito sentido com o resto do livro. Entendeu? É mais isso. Agora, eu acho que ficou um pouquinho mais claro, né, Fátima? Né? Tudo bem, gente? Beleza? Mas é polêmico. Vamos andar só mais um pouquinho, gente, que a gente acabou. Eu vou até passar. Tinha mais um texto que eu queria destacar com vocês, mas eu vou passar só para o último, já que eu quero falar, que deu o nosso horário aqui. Tá bom? Vai lá para o capítulo 47, lá para o final do livro. Assim a gente pegou um texto de cada parte. Pronto, deu certo. Tinha mais um que eu queria destacar aqui, mas fica para um outro dia. Eu vou pregar esse texto outro dia. Capítulo 47. Olha só que interessante, gente. A partir do versículo 1. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do muro, pela porta norte, e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água, e, enquanto caminhávamos, ele ia medindo ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um fundo do rio, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: esse rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto, por onde a água desse rio passar. Haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde essa água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde En-Gedi até En-Eglaim. As praias ficarão cobertas de redes, secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens dos rios crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois serão regadas pela água do rio que nasce do templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Olha que coisa bonita, gente. Ele está tendo uma visão do templo. Do templo sai uma aguinha e ela vai ficando cada vez mais caudalosa até virar um grande rio. E aí ele vai trazendo vida em todo lugar que passa. Ele atravessa o deserto e vai nascendo árvore. E aí ele deságua no Mar Morto, e o Mar Morto se torna um mar cheio de vida. E fala que vai ter tantos peixes quanto o Mar Mediterrâneo. O que é isso? Que imagem é essa? Essa é, primeiro, antes de mais nada, a promessa de Deus de renovação do povo. Uma renovação da sua justiça e do seu povo a partir do templo mesmo, da sua glória, da presença de Deus de novo na sua casa, trazendo renovação. Mas ele também aponta para uma transformação maior. E aí a gente precisa falar um pouco do uso
do livro de Ezequiel no Novo Testamento. No livro de Apocalipse aparece também uma árvore com frutos e folhas, e que são para a cura das nações. A promessa de Ezequiel, ou de Deus a Ezequiel, de que o Senhor restauraria o povo, ela é um início de uma promessa maior, de um Deus que renovará todas as coisas através da sua glória. E todas essas coisas serão renovadas para as nações todas. Não será a renovação só de um povo, mas do reino de Deus sobre toda a terra. Um reino de justiça, de glória, de misericórdia, de paz e de cura. Então, aqui a gente vê o início de uma esperança. E a gente pode se relacionar com esse livro dessa maneira também. Um livro que não foi escrito para a gente. Foi escrito para um povo diferente do nosso. Mas que é um povo que é o início da nossa história. História que se conecta com a história desse povo. E povo agora do qual a gente faz parte pelo mesmo Pai, pelo mesmo reino. E um reino de transformação mundial. Um reino de vida, né? Então, é essa a esperança que Ezequiel deixa. É um livro que sabe ser duro, mas também sabe ser doce no momento que precisa, né? E a gente fica com essa esperança aí. Amém? Alguém tem alguma... Fala, irmã. Sim, sim. Agora, curiosamente, a Cidade Santa, ela não tem templo. Então... a ideia, então, essa que é a questão. Às vezes a gente tem interpretações dessas palavras apocalípticas que são muito literalistas, mas não é nesse sentido. A ideia é essa da cura das nações, no sentido, isso lá em Apocalipse, né? No sentido de que o mundo está doente, mas ele será curado. É um anúncio de cura, entende? Essa que é a visão aí. E uma coisa interessante que eu estava falando, que a cidade santa não tem templo, fala lá em Apocalipse, e ela não tem templo porque a cidade é o seu templo, né? Deus, e aí fala que ali é o tabernáculo de Deus com os homens, que é justamente o lugar onde os homens não podiam habitar pela santidade de Deus, mas agora os homens curados e purificados habitam junto com Deus, e você não precisa de templo, certo? Então essa visão aí apocalíptica. Certo, gente? Vamos orar? Olha, olhem para trás aí, um anúncio do banquete futuro. Olha, gente, um monte de comida para vocês agora. Tem café, tem suco, tem... hoje tá que tá, hein? Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela glória que o Senhor nos promete. Obrigado porque o Senhor nos promete restauração, nos promete consolo, cura, transformação. Pedimos, ó Pai, que o Senhor flua através de nós e que esse fluir do Senhor, ó Deus, seja realmente um fluir santo e que leve vida e justiça por onde passa. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.